E aí, galerinha, espero que vocês estejam bem. Se você está desempregado, se você está sem dinheiro para investir, se você precisa fazer um a mais, no vídeo de hoje eu vou falar sobre divulgação. Como que você pode colocar R$100 no seu bolso por dia, ainda esse mês de renda extra, com divulgação, e não é pela internet não, é trabalho. Como que funciona? Vou te explicar tudo agora. Eu sou o Rogerinho, esse é o canal Renda Extra com Trabalho, sejam todos muito bem-vindos. E aqui eu não crio essas ideias, as sugestões que eu dou aqui no meu canal são coisas que eu vivencio aqui numa cidade pequena e trago aqui para compartilhar com vocês. Então a divulgação, ele partiu exatamente daquilo que eu vejo as pessoas fazendo aqui para poder viver. Para você ter uma ideia, um tempo atrás, alguns meses atrás, a pessoa um senhor, né, na verdade, o que ele fez? Ele pegou e, não sei se ele investiu, sim, deve ter investido, porque ele deve ter comprou uma churrasqueira, comprou umas carnes, e aí ele começou a vender ali na esquina. E aí colocou o ponto ali, e aí não deu muito movimento. Algumas semanas que ele ficou ali, ele mudou para outra rua de baixo, também sem movimento nenhum também, acabou desistindo do projeto. Por que ele desistiu do projeto? Porque faltava o mais importante, o cliente. É aí que está o dinheiro. Preste atenção, é aí que está o dinheiro. Por quê? Porque ele precisa que o cliente vá até ele. E se ele é uma pessoa já de idade, ele não vai usar redes sociais para ficar divulgando. Então às vezes ele não sabe nem como fazer isso. Aí você vai entrar com a divulgação para ele. Vamos pensar, estou falando aqui de uma pessoa que estava tentando vender ali os espetinhos. Mas quantos clientes você pode ter na sua cidade que precisa divulgar para atrair clientes para o seu comércio? Então pense aí, você tem um açougue que tem promoção sempre, uma sorveteria, loja de açaí, loja de roupa, uma costureira, Marmitex, então tudo isso aí, quem diz Marmitex ou a quentinha, né? Alguns lugares são quentinhos, então tudo isso aí pode ser o seu cliente. Todos eles precisam também atrair clientes. Um mercadinho, uma farmácia, agora começou a vir as ideias, né? E aí essas pessoas sempre têm promoções. Você vai numa farmácia, tem promoção. Você vai no mercadinho, tem promoção. Então tudo eles precisam atrair clientes. Como é que funciona aqui? Aqui as pessoas fazem sempre divulgação. Tem até nota de falecimento. Nota de falecimento sempre tem. Então, as pessoas aqui ainda, com uma cidade pequena, passa anunciando quem faleceu. A família sempre pede para avisar os moradores da cidade. E você também pode fazer isso aí na sua cidade. Como que você pode fazer? Se você tiver um carro, você pode usar o carro. Se tiver moto. Mas, como eu disse, sem nenhum investimento. Se você tiver uma bicicleta, você pode já começar a fazer uma divulgação. Aqui, uma bicicleta e uma caixinha de som já é o suficiente. E é tão interessante porque às vezes você está imaginando que vai chegar um carro ali, e quando você vai ver é uma bicicleta que está passando, fazendo um anúncio. Então é algo que chama muita atenção. É diferente. Então você vai fazer o bem para a sua saúde e você também vai poder colocar
R$100 por dia no seu bolso, ainda esse mês. Então por isso que se você está aí parado, mas eu não tenho uma bicicleta, empresta. Pega com algum parente ou um vizinho, empresta para você começar. Você pode fazer, gravar com o seu próprio celular aí, e você vai ver que dá para gravar mensagens curtas. O anúncio não precisa ser nada assim de outro mundo. Você precisa ter em mente que ele precisa ser bem claro, ele precisa ser curto e precisa ser direto. Então vamos imaginar aqui, vamos imaginar que você tem um mercadinho na sua cidade, que é um mercadinho central. Só um exemplo. Então aí você pode anunciar lá, o mercadinho central, hoje no mercadinho central, pão francês quentinho, R$6,99 o quilo. Passe lá. Mercadinho central no coração da cidade. Pronto. Então você tem ali o local, você tem ali o produto, você tem o preço e você está convidando a pessoa para ir lá. É isso. As pessoas precisam saber o endereço, precisam saber o horário de funcionamento, elas precisam saber os dias, elas precisam saber também do que se trata. Então tudo isso você vai acabar fazendo, divulgando. É claro que geralmente o mercado as pessoas já sabem o horário que funciona, uma farmácia, geralmente as pessoas já sabem. Mas quando é novo, por exemplo, esse senhor que estava aqui vendendo churrasquinho, talvez poucas pessoas sabiam que ele estava ali. Então ele precisava de alguém que pudesse informar que a partir de tal hora ele estaria ali vendendo o seu churrasquinho. E você pode então elaborar isso. Como que a gente pode elaborar essa mensagem? Essas mensagens elas podem ser feitas, como eu disse para você, no celular. Você tem aplicativo, você vai olhar no seu celular que você tem aplicativo. Se não tiver, baixa. Você pode gravar a sua própria voz, gravar essas frases curtas. E é algo que você não precisa ficar falando. Você gravou ali, depois só colocar e sair divulgando. Mas você precisa chegar nesses locais. Vai lá, conversa com ele no mercado, vê o que ele tem de promoção, se você pode fazer uma divulgação para ele, a costureira. Às vezes tem a barbearia. A barbearia, às vezes eles precisam. Aí o cliente vai até ele, está numa promoção naquele dia, posto de combustível, às vezes a gasolina está na promoção, em determinado dia da semana. Então todo dia tem alguém divulgando uma promoção. Então você precisa falar com eles que você está divulgando a sua cidade e aí você vai poder formar uma carteira aí de clientes e colocar muito mais do que R$100. Aqui funciona. Então aqui, como eu já disse para você, as pessoas usam muito esse meio de divulgar o seu comércio, o comércio local aqui. Então você pode usar aí também essa ideia. Como é que você pode cobrar? Então vamos falar de preço. Então se for a parte da manhã, você pode elaborar, a parte por período da manhã, período da tarde, ou se você vê que os períodos que a pessoa quer não tem muito movimento, você pode dar um desconto. Por exemplo, você pode cobrar 1 hora. Uma hora eu passo aí, estou passando pela cidade de bicicleta, vai passando pelas ruas, e aí você pode cobrar R$40. 2 horas eu cobro 60. Pronto. Isso aí você já tem R$60 em 2 horas. Se a pessoa quer a propaganda, de repente, naquele horário que tem mais movimento, você também pode falar assim, eu cobro R$50 para fazer a propaganda nesse horário. 2 horas, eu faço até por 80. Pronto, você vai negociando. Se for fim de semana, se for um sábado, você pode ajustar o preço. Se for domingo, aí você pode aumentar ainda mais.
Então tudo isso você vai acompanhando aí a sua região e você vai ver que é algo que dá muito certo, que vale a pena fazer isso. Então pense, né? Tente fazer isso, depois você comenta aqui para mim se você fez, o que você achou, porque aqui está funcionando. E aí vamos recapitular então. Você não vai precisar investir, você vai precisar de uma bicicleta, uma caixinha de som. Você precisa ter um cliente, então você pode ver os comércios locais. Essas pessoas precisam de alguém para divulgar o seu comércio e você não precisa gravar uma frase grande. Com o seu próprio celular, aplicativos de áudio, você pode gravar aí a sua propaganda ou a sua divulgação. Os preços, você que vai elaborar, R$40 uma hora, 62, dependendo dos dias durante a semana, você também pode aumentar esse valor. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês, um vídeo bem rápido, bem simples também, não tem nenhuma edição aqui, porque realmente as coisas foi na correria, mas eu espero que tenha ajudado e colaborado para vocês aí, para que vocês possam colocar R$100 de renda extra no seu bolso ainda este mês. E lembre-se, se você não fizer, outro fará. E até o próximo vídeo.